Esse é um caso muito legal, onde a gente pode realmente aplicar essa expertise, todo esse domínio das engrenagens tributárias para realmente fazer justiça e literalmente salvar as pessoas e empresas. Nesse caso, o dono da empresa foi indiciado por sonegação fiscal, a falta de pagamento do INSS. E isso aconteceu no estado de São Paulo. E essa situação que eu vou explicar aqui, ela se espalha pelo país inteiro. Esse mesmo entendimento, esse mesmo critério que a gente fez para diminuir mais de 50% o valor do débito tributário que constava lá nos autos de infração, a gente pode aplicar essa mesma lógica, óbvio, pode variar alguns pontos a mais a se analisar nos documentos, mas em vez de regra, a gente vai seguir esse mesmo olhar para todos os estados. Então, quando chegou aqui no escritório, o estado de São Paulo cobrando R$ 59 mil a título de tributação de ICMS, mais R$ 70 mil de multa moratória e 11 mil e 13 mil reais de juros de mora, certo? E aí o advogado me procura, o advogado da empresa me procura, perguntando: Marlos, você faz esses cálculos? A gente disse: faz. Me contou um pouco da situação e eu falei: deixa comigo, porque quando a gente trata desses tipos de questões tributárias, eu preciso, primeiro, como eu falei lá inicialmente, dominar todas as engrenagens tributárias, conhecer lei, conhecer o entendimento atual dos tribunais, instâncias superiores, para que a gente possa identificar possibilidades, e oportunidades. E é exatamente isso que ele fez. Eu pedi: olha, me manda os documentos, me manda os autos de infração, me manda todos os documentos. É uma empresa de importação, e dentro dos documentos eu comecei a pensar: olha, o que eu conseguiria discutir nesses casos aqui de infração, cobrança de ICMS, empresa de importação. E aí onde a gente foi passo a passo analisando as possibilidades. A primeira delas foi exclusão de ICMS da base PIS/COFINS em notas de importação. E por incrível que pareça, esse cálculo já tinha sido feito pelo estado de São Paulo. E por incrível que pareça. Então, passou exclusão ICMS, não tinha o que fazer, estava ok. Próximo passo, fui para a questão do INCM, que são as nomenclaturas fiscais. Uma vez que os códigos variam o ICMS. E para ver se realmente estava de acordo com a nomenclatura e com a classificação. Ok também, então vi que o estado, uma hora, cobrou corretamente aquilo que tinha sido importado. Eram duas DIs, duas declarações de importação. Então, também ok. Mas a caixa de ferramenta aqui é muito grande e eu não me dava por vencido. Eu falei: não, tem mais coisa para ver aqui. E aí foi onde eu fui para o juros de mora. E aí lá eu sabia que eu ia começar a virar esse jogo. Então, no juros de mora, existe uma orientação muito atual, em sede de repercussão geral, que diz que os estados não podem cobrar encargos de mora acima do estabelecido pela União Federal. E qual que é o critério de atualização de encargos de mora em débitos tributários da União? É a Selic. E no estado de São Paulo, é muito comum a gente ter 3, 4, 5% de juros ao mês. E a Selic, agora que ela voltou a subir, mas a Selic estava muito baixa. E existe essa orientação muito sólida no STF. Então ali eu já consegui economizar um bom valor. Mas existia mais. Eu falei: não, vamos em frente, porque tem mais coisas. E aí eu fui também na multa. Quando a gente foi na multa moratória, cobrada pelo estado de São Paulo, o estado de São Paulo cobrou 100% do valor, não só do débito tributário, mas também do débito tributário incluído os juros de mora. Então ele cobrou 100% do débito com os juros de mora que já eram ilegais. E aí existem inúmeras decisões, em todos os estados, que diz: o estado não pode cobrar juros de mora sobre multa ou incluir também os juros na multa moratória, uma vez que não tinha sido feita a notificação ainda e não haveria até o ajuizamento dos autos de infração a necessidade, o aviso de cobrança nesses casos. Então é indevida a participação dos valores de juros na multa moratória. Muito legal. E um outro ponto é que
foi cobrado 100%. Né? E também os tribunais, principalmente os tribunais de São Paulo, falam o seguinte: a multa ela tem que ter caráter indenizatório e ela jamais pode impossibilitar o devedor a arcar com seus custos e a realmente pagar. E ela entende que 100% do valor da multa ela é um valor praticamente impossível de pagar. É uma multa muito punitiva. O tribunal entende que é uma multa punitiva. E aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar alguns julgados que você pode fazer essa pesquisa para fundamentar as suas peças, fundamentar os seus cálculos, mas que diz exatamente isso. Então a gente conseguiu trabalhar a questão da exclusão do ICMS e do PIS/COFINS, a questão do NCM, que não tinha nada, mas eram possibilidades e oportunidades. A gente foi para a limitação dos encargos de mora, que tem que obedecer à regulamentação federal, que é a Selic. Na multa, a gente viu que não pode cobrar multa ou aplicar juros de mora sobre a multa fiscal. E também que a multa de 100% cobrada pelo Estado de São Paulo foi uma multa discriminatória e que torna praticamente impossível o devedor de pagar os seus débitos fiscais. E com isso a gente conseguiu economizar 51%, 51 e alguma coisa desse débito fiscal. Óbvio, depois do cálculo pronto, as premissas elaboradas, eu discuti com o advogado, apresentei o trabalho e juntos a gente definiu algumas estratégias para poder impugnar esses valores e fazer a construção da nossa defesa. E é exatamente isso que a gente faz aqui no Grupo MH. Então esse vídeo tem o objetivo de te mostrar que existem possibilidades para que a gente possa realmente diminuir o débito tributário, principalmente esses de tributos municipais, cujas as leis são do Estado e que muitas vezes estão em patamar acima do devido. E também, óbvio, se precisar em algum momento que seja feito esses cálculos para você, tanto eu, responsável do Grupo MH, quanto a equipe aqui está à tua disposição. Então, se você curtiu esse vídeo, achou interessante, marca aquele teu amigo que precisa dessa informação, escreve aqui nos comentários, eu estou sempre olhando, sempre contribuindo e sempre participando para que a gente possa juntos construir uma sociedade cada vez mais justa e, nesse caso, com os números. Tá joia? Um abraço, até mais.